Cordiais saudações, queridos ouvintes, irmãos de jornada. Me chamo Niarcos, sou colaborador do Centro Espírita Luz e Verdade de Curitiba. Hoje tenho mais uma vez a grata oportunidade de dirigir a palavra a todos vocês. Vamos começar nossa mensagem de hoje com uma prece. Vamos inspirar bem fundo e vagarosamente expirar, nos permitir sentir o oxigênio nutrindo o nosso corpo, à medida que nossos corações e mentes se serenam. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, a causa primária de tudo que existe, e buscar um sentimento de gratidão. Vamos ser gratos pela oportunidade do corpo físico, pelas adversidades que se fazem presentes em nossas vidas, gratos pela oportunidade do convívio em família, gratos pelo alimento em nossa mesa, gratos por toda a benevolência que recebemos, pelos que nos perdoam as falhas, gratidão por toda e qualquer oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores. Agora, com a calma que a prece sincera nos traz, vamos à reflexão de hoje, cujo tema é atribulações cotidianas. É sabido e inegável que cada um de nós, enquanto indivíduo, parte de um todo, exerce algum nível de responsabilidade em alguma instância. Quer seja no lar junto à nossa família, no trabalho, ou externamente contribuindo com alguma atividade voluntária. Naturalmente, com o transcorrer dos dias e sendo o tempo implacável, ditando nossa jornada diária, nos vemos imersos em agendas de atividades diversas. Aqueles de nós já amadurecidos e dotados de habilidades que permitem o gerenciamento do tempo adequadamente, de modo a cumprir essas responsabilidades assumidas, conseguem o êxito e a sensação satisfatória do cumprimento do dever. Outros, entretanto, ainda engateando na consolidação dessas habilidades, ainda padecem da sensação, muitas vezes amarga, da frustração de sempre estar com algum compromisso atrasado ou pendente. Mas por qual razão alguns são laureados com essas habilidades e outros não? Ora, quem de nós se atreveria a questionar a justeza do Criador? E por que não atribuir essa conquista ao mérito do próprio indivíduo? Alguns de nós podem ainda, de forma lícita até, questionar as tribulações cotidianas que sofremos, que elas teriam sua origem na espiritualidade, já que somos tão suscetíveis às influências dos espíritos. E de fato, as influências espirituais são inquestionáveis. Nesse sentido, podemos lembrar da questão 459 de O Livro dos Espíritos, que diz: os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos? Eis que a resposta: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Contudo, essas influências ocorrem em perfeita consonância com os princípios que regem as leis da natureza, sem atentar contra a lei de causa e efeito. Essas influências se valem de princípios, de sintonia e afinidade. Um pensamento emitido por uma entidade apenas conseguirá reproduzir-se em outra mente que lhe tenha afinidade, isto é, que tenha em seu conteúdo pensamentos e sentimentos com a mesma característica. Semelhante atrai semelhante. Daí a importância de sempre buscar vigiar os pensamentos, ocupando nossas mentes com conteúdos nobres e edificantes. Havendo afinidade, irá se estabelecer o circuito mental. As duas mentes ficarão se alimentando dessa ideia em identidade de sintonia. A afinidade é uma premissa necessária para que se estabeleça a sintonia. Na questão 301 de O Livro dos Espíritos, temos esclarecido que a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Isso deixa claro que não estamos eximidos da responsabilidade de nos vigiar em nossos pensamentos e, mais ainda, da nossa moralidade, a nossa autoridade moral sobre um dado assunto. No Evangelho, temos esclarecido que as vicissitudes da vida possuem duas origens. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora dessa vida.
E, geralmente, os desavisados buscam sempre justificar os problemas atuais nas vidas pregressas, mas negligenciam as escolhas do presente, o famigerado livre-arbítrio. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder dos próprios indivíduos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Os benfeitores nos convidam a interrogar friamente nossas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontar passo a passo a origem dos males que nos torturam e verificar se, a mais das vezes, não poderemos dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições e problemas, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Para alguns de nós, a experiência algumas vezes chega a um ponto pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera que hoje eu sei, quantos passos em falso teria evitado. Conhecemos esse discurso. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia ou de outra maneira. No entanto, já não tem mais tempo. Enfim, o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa, experiência. Tudo é oportunidade de aprendizado. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito, de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixarem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta o homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Com isso, irmãos e ouvintes, encerro a mensagem de hoje. Uma excelente semana a todos e até uma próxima oportunidade.